Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. O trânsito fez mais 2 vítimas fatais em Teresópolis. Uma colisão envolvendo uma Kombi e um Land Rover no quilômetro 53 da estrada Rio-Bahia terminou com a morte de Moisés Amaral Filho, de 57 anos, morava na localidade de Biquinha, era bastante envolvido na vida política do município, e também de Daniel Lopes Carneiro, de 60 anos, morava no bairro da Fazendinha. Os dois eram voluntários da instituição Lar Feliz, no 2º distrito de Teresópolis, e estavam no veículo da instituição. Eles faziam recolhimento de doações que eram levadas para o Lar Feliz, que fica em Providência. É uma instituição que atende idosos, bastante conhecida, bastante ativa aqui no município. A colisão aconteceu no quilômetro 53, entre Ponte Nova e Serra do Capim, e o veículo do Lar Feliz ficou com a frente completamente destruída. O repórter José Carlos Cacau repórter, esteve no local logo após o acidente. Bem, estamos na altura do quilômetro 54 da BR-116, entre as localidades de Ponte Nova e Serra do Capim. Mais à frente é a entrada de São José do Vale do Rio Preto. Um acidente gravíssimo, uma batida frontal e, infelizmente, o carona que estava nessa Kombi não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da Kombi foi levado para o Hospital das Clínicas de Teresópolis no estado grave, tá? Foi um acidente gravíssimo, vou mostrar aqui para você. Estamos sem sinal, né? Tentei fazer aqui ao vivo, mas a gente está com sinal precário aqui e infelizmente, né, vamos manter aqui. Infelizmente, o carona não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia já está aqui, tá? A perícia já se encontra no local, você pode ver aqui, ó. Foi um impacto muito forte mesmo entre os dois veículos. Olha a Kombi e esse veículo aqui, ó. Impacto muito forte, na altura do quilômetro 53, né? Olha só como que os dois veículos ficaram. A perícia já vai ser realizada e entre ali as bagagens, né, do condutor da Kombi, o corpo do rapaz que não resistiu aos experimentos. Olha, os dois lados aqui, ó, acostamento liberado e acostamento liberado aqui também. Então foi um impacto muito forte. Como eu relatei, a perícia já está no local, já vai periciar aqui o local. Foi uma batida frontal. Vou atravessar aqui com bastante cautela, vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, o veículo aqui, ó, o corpo está coberto. Você pode ver na imagem que o corpo está coberto. E foi muito grave mesmo. Uma batida muito forte. E infelizmente uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu. Quero deixar aqui já os meus sentimentos aos familiares e amigos dessa vítima, desse acidente trágico. A Kombi era dirigida pelo Moisés Amaral, que chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi levado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos causados pela colisão. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia. O local foi analisado por técnico do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, e CCE, que é da Polícia Civil. O caso foi registrado na 110ª DP e também pela Polícia Rodoviária Federal. Além desse acidente, na BR-116, na mesma data, foi registrada uma colisão na RJ-130, em Albuquerque, próximo à entrada do Vale São Fernando. Mostramos aqui ontem, na edição do Boletim Informativo. Nessa colisão lá em Albuquerque, a vítima fatal foi um homem de 42 anos, morador de Jardim Suspiro, bem próximo ao local do acidente. Câmeras do circuito de segurança de um estabelecimento comercial na Barra do Imbuí registraram invasão e furto no local.
Essas imagens mostram o apontado autor do furto, né? O jovem, tudo indica que é um jovem, abrindo a porta do estabelecimento. O que chama a atenção nessa história, né? A porta teria ficado destravada, mas curiosamente ele vai diretamente na porta que ficou aberta. Abre só um trechinho, logicamente, para que quem passe na rua, por exemplo, não perceba que a porta está aberta, vai direto ao caixa, recolhe alguns valores e também anda por alguns outros pontos do estabelecimento comercial lá na Barra do Imbuí, a loja do Fresh Fruit. Esse fato está sendo investigado pela Polícia Civil, que também recebeu essas imagens, o pessoal da 110ª Delegacia de Polícia e também a Polícia Reservada, a P2, né, o setor de investigação do nosso quartel. A divulgação dessas imagens também foi feita nas redes sociais, né, gerando aí a curiosidade do teresopolitano justamente pelo fato desse rapaz aí, que comete o crime de furto, saber exatamente qual das portas de aço estava aberta. Ele vem, dá uma puxadinha para cima, passa por baixo, isso 1h26 da manhã, na Barra do Imbuí, próximo à Praça Maria Corina. Se você tem informações sobre esse caso, as imagens não mostram muita coisa, logicamente o autor do furto já sabia que havia esse sistema de segurança fazendo monitoramento, colocou um gorro ali para não ser reconhecido, mas, como dizem, né, mãe e pai reconhecem. Ou, se você mora em um bairro que o autor do furto comentou alguma coisa, sempre rola aquela história, faça a sua parte e denuncie. Os telefones da Polícia Militar são 190, tradicional 190 da PM, 2742-7755, vai direto na sala da Polícia Reservada, a AP2, que também, em tempos mais recentes aí, começou a utilizar também esse canal de WhatsApp, que é o 998177508. Esses são os telefones da Polícia Militar. Vai ficar um pouquinho na tela para você anotar. Se você tiver qualquer informação sobre esse ou qualquer ato ilícito, faça a sua parte como cidadão e denuncie. Afinal de contas, apesar de um trabalho bastante eficiente aqui no município da Polícia Militar, temos uma cidade aí com quase 190 mil habitantes, cada vez maior, né? Pelo menos para cima, né? Os bairros vão crescendo, aí nas encostas, nas comunidades, e a Polícia Militar não tem um efetivo para estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, o papel do cidadão fazendo denúncias é fundamental. Na última sexta-feira, a Prefeitura anunciou um plano de retomada das aulas, né, a partir do dia 1º de fevereiro nas escolas da rede municipal, com ensino remoto, e também já divulgou um calendário de ensino híbrido, que é parte virtual, parte presencial, e uma previsão, de acordo com a situação sanitária do município, né, de como estiver o município em abril, de uma volta presencial para todas as escolas do município. Nesta terça-feira, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Teresópolis, a Kátia Borges, esteve em nossa redação e conversou com o repórter Marcos Wagner sobre o assunto, porque os servidores municipais da educação, os professores, segundo o Sindipmt, não estão seguros para retornar ao trabalho presencial. O ano de 2021 começou com a polêmica, a dúvida, a incerteza na educação. Muitos pais na dúvida se os filhos devem voltar ou não a ter aulas por conta dessa pandemia, né? A dificuldade, ainda não tem vacina, então ainda há esse debate tanto nas escolas públicas quanto particulares. Pois a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, divulgou um plano de retomada que, para muitos pais, ainda não é seguro, eles ainda não estão aceitando essa volta. E o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis corroboram com essa opinião de que ainda não é o momento de se voltar às aulas por falta de segurança aos professores. É por isso que a gente está aqui para conversar com a presidente do sindicato, a Kátia Borges, para explicar melhor essa situação. É isso, né, Kátia? Enquanto não houver vacina, é muito complicado de voltar às aulas, não é isso? Isso. A gente tem um pensamento, né, sobre isso. Nós estivemos participando da reunião na Secretaria de Educação, assistimos à apresentação do plano, né, a nossa diretora Denise, que é a diretora da pasta, foi assistir a apresentação, trouxe para a gente, eu recebi também o plano, mas a gente entende que o momento ainda não é esse.
Não tem como, apesar da gente não voltar agora, né, já presencial, a gente volta remoto, mas eu acho que nem esse ano ainda, né? A gente tem que ter um plano, não é só de retorno às aulas, é de vacinação para os professores, é de vacinação para as crianças, que ainda nem teste existe, né, para saber se criança pode ou não tomar vacina. Eles são assintomáticos em sua grande maioria, mas sendo assintomáticos, eles podem passar o vírus em casa. A gente hoje encontra nossas escolas ainda sem a ventilação adequada, sem espaço adequado, muitos alunos em sala de aula. E aí existe essa grande preocupação nesse retorno. Então nós já entramos em contato com a secretaria, já nos colocamos, né, já nos posicionamos. A secretária sabe qual é a posição do sindicato, sabe que se houver um retorno imediato, a gente vai estar entrando com a comunidade escolar, né, fazendo todos os nossos movimentos, porque a gente não concorda. Eu acho que é um momento muito delicado para a gente estar pensando em retorno às aulas. O número na nossa cidade ainda não diminuiu. Eu escuto muito falar que as crianças estão na rua, né, tá tendo prejuízo no aprendizado. Isso tudo a gente recupera. Os professores sabem muito bem como fazerem isso. Deram um show de aula remota, né, tiveram que aprender e dar aula. Então eu acho que a gente tem tudo para a gente continuar protegendo não só os professores como as crianças. A gente entende aqueles que não estão conseguindo ter acesso. Tudo isso é compreensível. Mas também é uma pandemia que ninguém estava esperando, né? Não se sabe viver nisso. E a gente está aprendendo. Mas eu acho que as vidas têm que ser preservadas. Não só dos professores, como a dos alunos. E hoje, dentro das escolas que a gente tem, eu acho que a gente não vai conseguir preservar. A gente agora no ano novo viu um aumento grande de casos em aglomerações em famílias dentro de casa. Se a gente pega conjuntivite, piolho, sarna, né, por que não vai pegar Covid? Os professores não estão nem no plano de vacina, que é uma das coisas que a gente vai questionar a prefeitura, inclusive. Se tem um plano de retorno de aulas, mas não se tem um plano para vacinação dos professores. Então isso é muito preocupante. E a gente não pode, né, de fato, estar de acordo com isso. E não estamos, e vamos questionar e vamos brigar por isso, pela gente só depois da vacina. Enquanto não tiver vacina e imunização, ontem o secretário disse que pretende em dezembro ter vacinado 70% da população. Então como que a gente vai voltar às aulas agora, né, que seja em março, que seja em abril? Abril está logo aí. E aí a gente não vai ter nem 50% da cidade vacinada. Então isso é um risco muito grande. Quais são os próximos passos, então? Como é que está sendo essa movimentação? Vocês conversaram com a secretária, a secretária ainda vai ser, parece, também ouvida pela Câmara. Existe essa movimentação. Então, o que você acredita aí que são os próximos passos? Amanhã a gente já tem reunião com a secretária de Educação, né? Já vamos estar sentados com ela, buscando já algumas soluções, né? E alguns acordos ali para que a gente antecipe mais ainda esse retorno, ouvindo também o que ela tem para nos dizer, né? E passando para ela o nosso posicionamento. Esse é um dos passos. Essa semana ainda a gente também vai voltar à reunião com o prefeito para tratar de alguns assuntos. Um deles seria esse, né, desse plano de retorno. E aí por aí a gente vai acompanhando de perto, né, todo esse processo, que agora começa remoto até o final, né? E daí a 30 dias tem uma nova avaliação e a gente vai estar acompanhando essas avaliações. Então, se por acaso mantiver essa ideia da Prefeitura, da Secretaria de Educação, de voltar às aulas, o sindicato é contra e vai se movimentar, vai agir para que os professores não tenham que voltar da aula. Sim, nós vamos fazer um movimento com a comunidade escolar, com os professores, a gente vai estar posicionando, né? Muitos pais entraram em contato com a gente, pedindo ajuda, né? Porque não vão levar seus filhos. Então eu acho que isso inclusive vai ser um prejuízo muito maior, porque nós vamos ter alunos em sala de aula, alunos em casa, professores que não têm condições de voltar, professores que vão retornar. A gente não está com um quadro muito grande de professores, né, devido à aposentadoria, a falecimento, né, o concurso ainda vai acontecer. Então, assim, tem muitas questões para serem resolvidas antes da gente pensar em colocar todo mundo em sala de aula. Enquanto na rede municipal, professores e outros funcionários ainda estão inseguros quanto a esse retorno, na rede particular a situação é diferente. Tanto que nesta terça-feira, representantes de escolas particulares, acompanhados pelo pessoal do CEP, estiveram no Ministério Público pedindo apoio, né? Foram recebidos lá na primeira promotoria de tutela coletiva do Ministério Público pelo promotor Rafael Lemos,
para apresentar as suas demandas e pedir apoio para que as escolas da rede particular possam retornar ao trabalho, né? Tivemos acesso a algumas imagens, uma parte dessa conversa, desse bate-papo e da apresentação das demandas das escolas particulares ao MP. Rafael, somos cerca de 25 escolas pleiteando a abertura gradual e responsável das escolas particulares, no sentido de que seja uma opção para os pais que podem ver a realidade melhor em casa e precisamos também defender os empregos das pessoas, a evolução das crianças que muitas estão regredindo. Então a gente veio trazer ao Ministério Público nossa posição de que somos donos das nossas escolas e por isso nos preparamos para a reabertura já há muito tempo e temos condições com a abertura responsável. Então a gente traz para o Ministério Público esse documento, que foi inclusive entregue para a Prefeitura e não tivemos nenhuma resposta, para que o Ministério Público faça o que entender compatível com o que a gente está apresentando. Perfeito. Já existe uma ação civil pública ajuizada referente ao retorno das aulas no ano 2020. Essa ação está em fase de instrução, porém é necessário talvez renová-la para o retorno das escolas em 2021. Eu, como titular da primeira promotoria de tutela coletiva de Teresópolis, defendo o retorno imediato das aulas, presencial, tanto das escolas públicas quanto privadas. Com todo cuidado, é imprescindível que as crianças retornem à escola. A educação é um direito fundamental das crianças e não é aceitável que o segundo ano letivo seja perdido. Eu, como titular da primeira promotoria de tutela coletiva de Teresópolis, defendo o retorno imediato das aulas, presencial, tanto das escolas públicas quanto privadas. Com todo cuidado, é imprescindível que as crianças retornem à escola. A educação é um direito fundamental das crianças e não é aceitável que o segundo ano letivo seja perdido. Para crianças entre 4 e 7 anos, isso é uma verdadeira tragédia que não se recupera em nenhuma outra fase da vida. Então, o Ministério Público já está fazendo diversas reuniões, já fiz diversas reuniões com o prefeito, com o secretário de Educação, com o secretário de Saúde, para que a gente execute o plano que o município apresentou o mais rápido possível e a gente possa fazer as transições de percentual o mais breve possível para alcançar 100% dos alunos na escola. É claro que todos nós reconhecemos as dificuldades que a pandemia traz, mas não é possível que apenas as escolas estejam fechadas, apenas as crianças paguem por toda a perda da pandemia. Então o Ministério Público, a primeira promotoria, vai diligenciar com todas as forças o retorno presencial das aulas em Teresópolis, né? O direito à educação é um direito fundamental e essa é a minha posição e é o que eu vou defender como titular da primeira promotoria de tutela coletiva. Eu agradeço o documento, vai excluir o inquérito civil que a gente vai instaurar para o retorno das aulas no ano 2021, um inquérito civil conjunto com a promotoria de infância e também com a primeira promotoria de tutela coletiva e em breve nós acreditamos que teremos bons avanços. E a gente parabeniza o Ministério Público por essa iniciativa, por estar enxergando além do direito em si, mas está enxergando o social também das crianças, e isso não é para qualquer um. A gente parabeniza o promotor e o Ministério Público por essa iniciativa. Muito obrigado. A reportagem completa com essas duas versões do SINDPMT, dos professores da rede municipal e a situação das escolas particulares, você confere em nossa próxima versão digital e também no site netdiario.com.br. Atenção você que pretende ingressar no ensino superior ou já está cursando e precisa aí de financiamento. Foram abertas as inscrições para mais uma etapa do FIES. A realização de um sonho. Evelyn conseguiu o financiamento estudantil FIES quando estava no segundo semestre de jornalismo. Sem o auxílio, teria de abandonar a faculdade. Isso mudou a minha vida, mudou a minha realidade. Sem o FIES eu não conseguiria cursar o curso superior
e teria que arrumar um outro meio, ou a minha vida tomaria outro curso, e com o programa eu consigo fazer a faculdade e me preocupar com esse 50% do valor só quando eu já estiver mais estável. E quem, assim como a Evelyn, vai tentar o financiamento estudantil para fazer uma faculdade, atenção! As inscrições para o FIES começam nesta terça-feira, dia 26, e vão até sexta-feira, dia 29. Para esta edição, não será possível usar as notas do Enem 2020, cujas provas ainda estão sendo aplicadas. O FIES financia parte da mensalidade do curso superior em instituições particulares de ensino. Para ter acesso ao fundo, é preciso ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. Outra condição é ter feito alguma edição do Enem entre 2010 e 2019 e tirado no mínimo 450 pontos na média das provas e nota acima de 0 na redação. Os resultados da seleção para o FIES saem dia 2 de fevereiro. Quem não for convocado na primeira chamada já fica automaticamente na lista de espera. Já quem for convocado na primeira lista tem entre 3 e 5 de fevereiro para complementar os dados da inscrição. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet no portal do FIES. E o candidato poderá escolher até 3 opções de cursos, instituições e turnos por ordem de preferência. Não fosse o FIES, Carlos não teria concluído o curso de jornalismo. Ele possibilitou que eu pudesse realizar esse sonho que eu tinha de concluir um curso de jornalismo, de ser jornalista, de trabalhar na área de comunicação. Atenção, correntistas do Banco do Brasil. As agências de Teresópolis ficarão fechadas no dia 29. O Sindicato dos Bancários divulgou essa nota, informando aí a paralisação, que foi decidida em assembleia nesta segunda-feira, de fechamento das agências do Banco do Brasil no dia 29, que é a próxima sexta-feira, em Teresópolis, devido aí a demandas não atendidas, de pedidos não atendidos aí pelos funcionários do Banco do Brasil aqui no município. Vale lembrar, que os funcionários dos bancos da cidade têm trabalhado bastante nesse período de pandemia, horário reduzido, pessoal reduzido, muitas demissões aí nas agências bancárias, todas elas. E, além disso, um aumento no volume de atendimento por conta da pandemia, seja as pessoas aí que ficaram nesse tempo todo aí dependendo do auxílio emergencial, naquelas filas enormes na Caixa Econômica Federal, e também aquelas precisando de empréstimo e resolver outros problemas financeiros nas agências bancárias. Moradores do Parque Regadas reclamam da sujeira deixada por frequentadores de bares do local nos últimos dias. Recebemos 2 vídeos de um morador de um prédio próximo a alguns desses estabelecimentos. Olha só. Na porta do prédio, ó. Até lá, do outro lado lá também. Até escurecer. Antes de amanhecer o dia um pouquinho, ainda estava indo, ó. Quando começou a clarear, eles foram embora, os capetas foram embora, ó. Olha só, cadê a polícia? Ó, tudo debaixo da porta da gente, ó. Eu dormi, graças a Deus, ó. Dormi a noite toda. Mas Valda não dormiu não, ó. Aqui. Olha que coisa triste, olha. Aqui. Tristeza aqui. Precisa ver, eu trouxe Segundo moradores do Parque Regadas, essa não é a primeira vez que situação do tipo é registrada no local e, na maioria dos casos, não dá tempo para o serviço de limpeza da prefeitura chegar ali ao Parque Regadas antes da movimentação, de começar a estacionar veículos no local, ou seja, garrafas, copos, acabam espalhados por toda a via e carregados aí para as avenidas abaixo, Então, nesse caso, a gente vê que falta um pouquinho de bom senso até do comerciante, No final do estabelecimento, fechou o bar, mais 10 minutinhos, o funcionário passa uma vassoura, ali retira o que foi deixado pelos frequentadores do local, não incomoda os vizinhos, são vários prédios próximos, e nem prejudica o meio ambiente. Essas e outras informações
Ah, não, quase encerro o jornal aqui, o boletim, com mais uma denúncia. Né? Ia encerrar aqui, estava esquecendo de um flagrante que recebemos aqui no finalzinho do expediente, aqui fechando o boletim, recebemos essa imagem. Olha só, Rua Carmela Dutra. Olha o que fez o proprietário desse veículo na Rua Carmela Dutra. Como parou o carro na Carmela Dutra, fechando totalmente a passagem de pedestres, isso nas proximidades do fórum. Imagine uma cadeira de roda, uma criança em um carrinho de bebê, tendo que passar pelo meio da rua. Segundo a pessoa que fez essas fotos, é uma professora, fez essas fotos, ela passou, foi para um compromisso, voltou um período depois e o carro estava no mesmo local. Não se sabe se mora ou não nesse endereço, se é visitante, se é turista, a gente não tem essa informação. O que se sabe, que está claro nessa imagem, é a falta de respeito com o pedestre. Um veículo desse tamanho deixou nem um espacinho ali para o pedestre passar no canto se ele quisesse. Essa imagem também foi enviada diretamente, segundo a denúncia dessa professora, para a chefia da Guarda Civil Municipal. Agora sim, essas e outras notícias você confere em nosso site, netdiario.com.br, e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando que se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além do nosso site, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV. Até mais!